Mais um dia, mais um filme. Hoje trago-vos um filme biográfico de 2021 chamado Val. Esta é a história da vida do ator Val Kilmer. Para quem não sabe, Val nos últimos anos teve uma doença na garganta. Não tenho bem certeza se foi um cancro e já há algum tempo que não consegue falar. Ele agora tem aquelas cenas com um buraco na garganta onde mete o dedo e consegue falar. E este é um filme que é um pouco documentário sobre a vida dele. Val aparentemente foi dos primeiros garotos na sua cidade, na altura, a ter uma câmara de vídeo, e ele levava a câmara para todo lado, porque um dia ele pensava em criar uma história com o que tinha sido a vida dele. Ele desde cedo teve uma grande vontade por atuar e estava ligado à sétima arte, então ele queria de certa forma viver também a sétima arte da maneira mais concreta, digamos. Ele é um ator, portanto está sempre a viver vidas que não são a dele, apesar de ter um bocadinho dele em cada personagem que faz. Mas este documentário é narrado pelo filho dele, porque Val não tem a voz neste momento. Então nós temos um trajeto de Val desde que era garoto e quis uma oportunidade no cinema, até quando entrou em Juilliard, que foi supostamente o mais jovem a entrar em Juilliard. Para quem não sabe o que é Juilliard, Juilliard é conhecida por ser das melhores escolas de artes visuais, digamos, não sei se vou dizer do mundo, porque isto é também das minhas fontes onde me chega a informação. Talvez existam escolas fantásticas por outros países que eu não tenho noção, mas Juilliard é famosa neste sentido, por trazer muitas estrelas de lá. E ele não foi exceção. Nós conseguimos inclusive ver peças de teatro que ele fez e como é que ele foi entrando nos filmes aos poucos, e nem precisou de ir para a cientologia para fazer filmes. E é interessante porque nós estamos sempre à espera que um filme biográfico revele o melhor da pessoa ao qual estão. Se uma pessoa se propor a fazer um trabalho autobiográfico, à partida tem de falar do bom e do mal na pessoa, mas sendo que são atores e nós estamos sempre à espera que eles não possam revelar quem eles realmente são, é que nem é só uma questão de revelar as coisas mais, mas quem eles realmente são, porque é uma vulnerabilidade que o mundo inteiro irá ver. Nós estamos a ver um documentário de um ator que não está a falar só sobre ele estar nos filmes, mas os seus sentimentos por trás, as suas experiências, e nós temos um insight muito bom em relação a alguns papéis que Val teve. Por exemplo, Val Kilmer foi um dos Batmans. Ele foi o Batman a seguir ao Michael Keaton, ou seja, ele foi o segundo Batman, e ele só teve um filme. E eu sempre me perguntava isso, porque quem conhece esses filmes do Batman, Michael Keaton acaba sendo o icónico, o primeiro Batman, e Tim Burton fez um bom trabalho. E é sempre difícil substituir um personagem, né? Nós já habituámos ao primeiro e nós não queremos alguém novo para estragar. E Val foi a pessoa que foi parar logo a seguir, então claro que deve haver algum sentimento do tu não és o Batman era o Michael Keaton. Só que ele fala que Batman é daqueles papéis que tu não podes simplesmente dizer que não, pode mudar a tua carreira, mas ao mesmo tempo nós audiências não percebemos o que é que significa estar do outro lado, porque na altura os fatos do Batman ainda eram muito fechados, compactos, e ele não conseguia sequer mover o pescoço. Então nós temos gravações dele em que ele diz que o Arnold Schwarzenegger e o Jim Carrey e o Tommy Lee Jones, que eram atores já muito famosos na altura e que tiveram papéis de vilões no Batman, que tinham espaço para serem criativos, para serem estranhos, e que ele não tinha espaço para nada. E ele era um ator, ele não queria atuar só pelo dinheiro, ele queria sempre crescer na sua arte, ele queria desafios. Só que ele via-se como um boneco, como um objeto em que mal se consegue mexer, e por algum motivo, por Val ser tão honesto, Hollywood começou a apelidá-lo como uma pessoa difícil de trabalhar, como ouvimos, por exemplo, a Gwyneth Paltrow e o Edward Norton. São atores que causam grandes divergências nos estúdios, que pedem para reescrever o guião e coisas assim. Val não parece ser esse tipo de ator, porque ele próprio expôs entrevistas e momentos que definiriam essa fama dele mais tarde. E existe uma cena onde ele está a gravar para um filme que ele diz que soube há pouco tempo que o realizador poderia sair da produção, e então ele já não consegue estar naquele espaço criativo que estava, porque sente que o projeto está instável, que uma coisa pode acontecer de repente. Se um realizador pode sair, então o que ele ainda está a atuar, o que ele ainda está a dirigir, aliás, pode já não ser meaningful para ele, e isso vai afetar toda a experiência. Essa dedicação à arte foi algo fascinante que eu descobri em Val. Eu sempre gostei de Val Kilmer como ator. Eu nunca vi muito furor assim mediático dele, nunca vi assim
más coisas que ele tivesse feito, e agora que fui conhecendo mais, mesmo do Bom e do Mau, sinto que nós estamos a perder um grande artista muito cedo. É muito triste mesmo. É só de pensar que este gajo, ele já era um ator kinda famoso, já tinha 20 e tal anos, e o Kubrick ia fazer o Fullmetal Jacket e as gravações iam ser em Londres, e o Val gostava muito de colaborar nesse projeto. Ele achava que era um projeto bom para ele. E ele foi de propósito a Londres para dar em mão uma gravação dele a fazer um casting. Quando o Val Kilmer, na altura em que era, eu sinto que ele já não precisava de ir atrás das pessoas, as pessoas iam atrás dele. Ele foi, e quem já viu o filme sabe, ele não aparece lá, mas ele foi humilde nesse sentido, e I don't know, acho bonito. E mesmo antes dele ter estes problemas da voz, ele diz que passou pelo divórcio, que dedicou-se muito ao personagem do Jim Morrison, né, no filme dos The Doors, que eu também acredito que vai ser daqui a uns dias, e foi por causa disso que ele e a mulher se divorciaram, porque a mulher sentiu que ele estava-se a desapegar, eles até já tinham filhos, porque ele estava muito concentrado no personagem, o que é estranho porque a gaja também era atriz, portanto estou a assumir que ela acima de todos deveria perceber, mas whatever. E agora, passado bastante anos, ele estava a fazer o que seria o seu passion project, a obra que ele mais queria fazer, que era dedicada a um dos seus ídolos, que é o Mark Twain. O Mark Twain foi o primeiro stand-up comedian, o maior prémio da comédia tem o nome do Mark Twain. Ele estava a fazer uma peça de teatro, onde ele era Mark Twain, e logo no início aconteceu isto, ele perdeu a voz, teve que cancelar tudo, e então decidiu fazer este filme, porque achava que a altura em que ele não consegue falar, era a altura que ele queria mais fazer ouvir a sua palavra. E é bem fixe porque no filme todo ele tem só esta energia. Nota-se que ele está bem debilitado, mas ele tem esta energia, tipo, ele parece que ele nem de perto está a desistir da vida. E não sei, se nós passássemos por algo assim que nos deixava de falar, que nos envelhecia tão depressa, que nos iria condicionar para sempre, acho que ficaríamos derrotados, não é? E acho que não era algo que nós estivéssemos a ser fracos ao ficar assim, é simplesmente algo muito forte, e ele tem uma força gigante. Em termos da produção do filme documentário, está boa, está caseira, porque é suposto ter uma história pessoal, portanto não está um filme de ficção científica, mas eu vou dar a Val um 8.3, porque foi simplesmente um take web pessoal de um artista sobre não só a sua vida, mas sobre a sua arte. E é muito difícil nós conseguirmos, mesmo os atores, a arte deles não é simplesmente o papel, porque nós só vemos o papel, nós não vemos o resto, nós não vemos a preparação, nós não vemos o que é que eles vivem em termos pessoais para conseguirem nos dar esse papel, essa interpretação. E neste aqui nós vimos, então eu acho que é uma nota melhor que justa. E este é o filme de hoje. Se tiver alguma sugestão, uma coisa, deixem nos comentários e vemos no próximo filme.